Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do verso 16 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade, deu-lhe o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, a Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jubal. Este foi o pai de todos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante, de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: Dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pedimos que o Senhor derrame do teu Santo Espírito, que haja salvação, renovação. Também, ó Deus, nós pedimos para que o Senhor, ó Deus, seja exaltado, que Cristo seja reconhecido como santo nesta noite. Me ajude a pregar, Pai, no poder do teu Santo Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Você sabe qual é a origem da sua família? Você que está aqui. Eu pesquisei um pouco sobre a minha família e sobre o meu sobrenome. O meu sobrenome é bem raro, principalmente no Brasil, Souza. Souza vem de famílias que habitavam à beira do rio Sousa, ao norte de Portugal, que recebeu esse nome através do latim saxa, significando pedras. Eu descobri que Souza tem até um brasão, a família Souza. O meu outro sobrenome é Matos, com 2 T's. Matos é um sobrenome de origem também portuguesa, que significa o habitante de uma plantação de árvores. Mas eu me casei com a Carla. E o sobrenome da Carla é Buchfink. B-U-C-H-F-I-N-K. E aí eu fui pesquisar sobre o Buchfink. E aí o que eu encontrei? Buchfink é um pássaro chamado chafiche. É um pássaro canalizador pertencente à família dos tendilhões. Olha que pássaro bonito. Entenderam? Né? Vocês já pararam para pensar a quantidade de etnias que existem no mundo? A quantidade de etnias que podem fazer parte da sua família? Só no continente africano nós temos mais de 1000 etnias. Entre os índios no Brasil nós temos 305 etnias. 305 etnias com 274 línguas. Você já imaginou quantas etnias existem na sua família para que você chegasse aqui hoje? Até que você nascesse, se você voltar a 100, 200, 300 anos, quantas etnias fizeram parte da sua história? Mas se eu dissesse para você nesta noite que, de acordo com a palavra de Deus, o mundo pode ter muitas etnias, mas de acordo com a palavra de Deus, o mundo é dividido em apenas 2 famílias. Ele pode ter muitas etnias,
Mas de acordo com a palavra de Deus, o mundo é dividido em apenas duas famílias. Mateus 13:38 e João 8:44 diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. De acordo com o que Jesus está dizendo aqui, o mundo, ele existe. No mundo existem duas famílias, os filhos do reino e os filhos do maligno. E Jesus, falando com um grupo de religiosos, fariseus, ele disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. O mundo é dividido em duas famílias: os filhos de Deus, a família de Deus, e a família da serpente, a família do maligno. Nós temos visto através dos sermões em Gênesis que apenas duas famílias povoariam a terra, duas famílias. E Deus disse isso em Gênesis 3:15. Farei que haja inimizade entre você, ele está falando com a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, está falando da descendência da serpente, e o descendente dela, o descendente da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava dizendo que o mundo seria povoado por duas descendências: os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, a semente da mulher. E nós vemos que uma guerra está acontecendo entre a família de Deus e a família do diabo, a família da serpente. Hoje nós veremos que todos os que creem em Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor, são adotados na família de Deus. De novo, hoje nós veremos que todos os que creem em Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, são adotados na família de Deus. Eu dividi em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver então, se existem duas famílias, quais as características da família da serpente. Nós vimos na semana passada que eles são violentos. Caim matou Abel. 1 João 3,12 diz: não sejamos como Caim, que era do maligno. Ele pertencia à semente, à descendência, à família do maligno, e matou o seu irmão. Nós vimos depois sobre Lameque. Lameque é o sétimo na descendência de Adão por meio de Caim. Gênesis 4:23, o texto que lemos nessa noite, diz: então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Ele compõe um poema aqui, irmãos. Pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Isso é um poema. Ele matou dois homens e ele compõe um poema. Nós percebemos que Caim mata o seu irmão. O descendente de Caim, Lameque, mata dois homens por motivos banais. Porque alguém pisou no pé dele. Nós temos visto nossa sociedade tentando explicar a maldade da natureza humana. E como que a sociedade faz para explicar a maldade que se encontra na natureza humana? Ela usa as ciências sociais. Ela vai dizer que o homem é produto do meio. A maldade na natureza do homem está relacionada à sua carga genética, à sua genética. Tem a ver também com o seu ambiente social, o seu ambiente cultural. Por exemplo, se ele nasceu numa favela, ele tem grandes probabilidades de ser alguém violento. Se ele nasceu numa cultura onde incentiva a violência, ele tem grandes probabilidades de ser violento. Eles vão dizer também que a maldade está relacionada ao ambiente político. Se ele nasceu em um país onde as leis não são cumpridas, se você pode matar, roubar e você não vai preso,
então isso favorece para que a pessoa seja violenta. Nós não negamos que o ambiente exerça alguma influência na vida das pessoas. Nós não negamos isso. O que nós negamos é que o ambiente seja a origem primária da maldade humana. O homem não é violento porque ele nasceu numa favela. O homem não é violento porque ele nasceu pobre, porque ele nasceu num país onde as leis são frouxas. Não é isso. A Bíblia vai dizer que o homem é violento por causa da maldade que está no seu coração. É por isso que nós vemos pessoas que nasceram num ambiente de extrema violência, mas são pacíficos. E nós vamos ver pessoas que nasceram num ambiente de extrema paz, mas são violentos. Que estudaram em boas escolas, que tiveram uma boa alimentação, uma boa educação, e mesmo assim são violentos. Algumas igrejas de nossos dias têm negado a maldade no coração do homem, ou pelo menos atenuado. Não, o homem não é tão mau assim como a Bíblia diz, ou como alguns teólogos dizem. E como essas igrejas fazem isso? Elas fazem isso dando uma grande ênfase em ações de assistência social. Nós vamos resolver o problema do homem através de ações de assistência social. Dando um projeto para ele, dando uma cesta básica para ele. É assim que nós vamos melhorar o homem. Alguns chegam ao cúmulo de chamar assistência social de evangelho. Dizem que dar o pão é a mesma coisa que pregar o evangelho. Mas o que vai resolver o problema do homem, se a maldade realmente está no coração do homem, como a Bíblia diz, o que vai resolver o problema do homem é uma solução que seja à altura do problema do homem. O problema do homem é que o seu coração é um coração maligno, é um coração de pedra, é um coração rebelde contra Deus. E ele precisa de uma mudança, e a Bíblia chama essa mudança de novo nascimento, regeneração, é algo radical. E o novo nascimento só é possível através da morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós não podemos olhar para o homem e achar que o problema do homem é apenas social, porque ele nasceu num ambiente de condições ruins. Caim não nasceu num ambiente, não nasceu numa favela. E ele matou o seu irmão. Lameque não nasceu numa favela e ele matou o seu irmão. A família da serpente, ela é violenta. Essa é uma das características, a primeira característica. A família da serpente, ela é violenta. E ela é violenta por causa do seu coração. Algumas pessoas não matam, mas são violentos. Violentos com a palavra, violentos com atitudes, com gestos. Não pense só porque alguém não mata, e essa pessoa não é ruim, não é violenta, não é iracunda. A segunda característica da família da serpente é que ela está em constante oposição a Deus. Gênesis 4:17 diz: Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade, deu-lhe o nome do filho Enoque. E Gênesis 4:19 diz: Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Vocês se lembram quando Caim é julgado por Deus? Qual foi uma das sentenças que Deus deu a Caim? Que ele seria errante. Mas nós vemos aqui Caim se rebelando contra Deus. Ele diz: não vou ser errante. Eu não vou viver por aí como um cigano. Eu vou construir uma cidade e eu vou me fixar em um lugar. Caim novamente se levanta contra Deus.
Essa é uma das características da família da serpente. Ele se opõe a Deus. Deus falou, você vai ser errante, Caim. Ele diz, não vou. Eu vou construir uma cidade. E depois nós vemos o seu filho, Lameque, estabelecendo um novo padrão para o casamento. Deus disse que o casamento deveria ser entre um homem e uma mulher. Monogamia. Lameque diz, não, eu quero duas. Eu quero duas mulheres. Duas mulheres, duas sogras. É. Ou não, né? Elas poderiam ser irmãs. Mas você vê Lameque se rebelando contra Deus também, contra a vontade de Deus. E de lá para cá o mundo não mudou, irmãos. Os descendentes da serpente estão sempre querendo mudar a ordem que Deus estabeleceu para a criação. Nós vamos ver isso no casamento. Deus diz, casamento entre um homem e uma mulher. Mas os descendentes da serpente dizem, não, o casamento pode ser entre um homem e outro homem. O casamento pode ser entre uma mulher e outra mulher. Oposição ao que Deus estabeleceu. O casamento, nem precisa ter casamento mais hoje. Para que casar? Está na moda não casar. Vamos viver juntos. O homem se opõe a Deus no trabalho. O trabalho era para ser uma bênção. Mas o homem fez do trabalho uma opressão. O homem usou o trabalho para escravizar outras pessoas, para abuso, para ganância. O homem se opõe a Deus em relação à política. O homem deveria governar o jardim de forma harmoniosa. Mas o que nós vemos nos nossos dias é um totalitarismo, regimes totalitários. Nós estamos vendo agora na Venezuela, Coreia do Norte. As pessoas distorcem, se opõem a Deus. Nós vamos governar do nosso jeito. Fascismo, comunismo. Na educação, nós vamos ver na família. Eu vou educar meu filho do meu jeito. Não do jeito que Deus estabeleceu. Nós vamos ver isso na sexualidade. Uma oposição à vontade de Deus. À direção que Deus deu para a sociedade. E uma das áreas que eu tenho mais visto na estética em relação ao corpo, eu vou fazer do meu corpo o que eu quero. Pessoas que estão parecendo algo estranho, para não dizer outra coisa. Meu corpo, minhas regras, eu vou fazer o que eu quiser do meu corpo. Mas o seu corpo não é seu, foi dado por Deus. A Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós somos apenas mordomos, nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós vamos ver uma oposição até mesmo no meio da igreja. Uma religião customizada. Nós vamos adorar do nosso jeito. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada. Isso é oposição em relação a Deus. As pessoas não se prostram diante de Deus, diante da palavra, para tentar entender como Deus quer ser adorado. Nós queremos adorar a Deus de acordo com os nossos gostos e preferências. Isso é oposição, isso é agir conforme a família da serpente. Foi isso que Caim fez. O seu culto a Deus, ele ofereceu aquilo que ele achou que era melhor. Toda vez que você dá uma direção errada, a estrutura criada por Deus, você está sendo mundano. O que é ser mundano? Existe a estrutura. A estrutura é a criação. Tudo que Deus criou. As coisas que Deus criou é a estrutura. É chamada de estrutura. O que é o mundanismo? É quando eu pego a estrutura de Deus e dou uma direção errada. Deus criou o sexo, eu uso o sexo e dou uma direção errada para o sexo. Sexo com pessoas do mesmo sexo, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, o adultério. Isso é dar uma direção errada à estrutura, isso é mundanismo. Deus criou a família, Deus criou todas as coisas deste mundo, nós pegamos
a criação e usamos de forma errada. Você usar a natureza de forma errada. Isso é mundanismo. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé. Se você segue o seu coração, você não é diferente da família de Caim. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, por isso que nós temos que ir na palavra, não no nosso coração. Os descendentes da serpente, eles se opõem a Deus diariamente, em todas as áreas da vida. Nós estamos vendo isso diariamente. Leis sendo criadas que se opõem a Deus. Isso é a família da serpente. Uma terceira característica da família da serpente é que ela é capaz de produzir coisas boas, apesar da sua maldade. Olha o verso 20 ao 22. Ada deu à luz Jubal. Este foi o pai de todos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Perdão, o primeiro é Jabal, o segundo é Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre, de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Nós vamos ver que a família de Caim, os descendentes da serpente, eles até produzem coisas que são boas, que ajudam a sociedade. Jubal foi o pai dos que tocam harpa. Jabal foi o pai dos primeiros agropecuários. E Tubal-Caim foi o pai dos primeiros metalúrgicos. Imagine a vida sem o garfo, sem a faca. Imagine a vida sem música. E eu fico pensando como foi que esse camarada inventou a música. Os instrumentos musicais. Onde ele ouviu música? Talvez no barulho do vento, no barulho das árvores, do mar, dos animais. Olha a criatividade. E depois nós vamos ver Davi usando instrumentos para adorar a Deus. Então, os filhos da serpente, eles até produzem coisas boas. Mas produzir coisas boas não pode ser confundido com ser salvo. A graça comum não pode ser confundida com a graça salvadora. O que é graça comum? A graça comum é aquilo que a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Deus faz a chuva cair no solo do justo, mas no solo do fazendeiro injusto. Essa é a graça comum. Um ateu vai lá e faz vacina, que vai salvar milhões. Agora, quem deu sabedoria para o ateu fazer vacina? Não foi o diabo, irmão. É Deus. Mas nós não podemos confundir fazer coisas boas com salvação. Graça comum com graça salvadora. Jabal foi agropecuarista. Jubal foi músico. Tubal-Caim, metalúrgico. Eles fizeram coisas que foram usadas depois para o desenvolvimento da sociedade. E coisas boas. Muitos se iludem, irmãos, na igreja com a habilidade das pessoas. Acreditam que porque a pessoa tem uma habilidade, ela tem um dom, ela é uma pessoa que faz parte já da família de Deus. Quantos famosos foram rapidamente recebidos na membresia de muitas igrejas? Quantos famosos foram rapidamente colocados nos púlpitos para falar? Porque a igreja se encantou com a habilidade. Imagina você ter um Tubal-Caim, um Jubal na sua igreja. Rapaz, ele fez os primeiros instrumentos. Esse cara deve ser muito bom. Vamos pôr ele para tocar. Não é assim? Nós não podemos nos iludir. Muitos se iludem com a habilidade das pessoas.
Você pode se iludir ao namorar alguém que não é cristão. Ah, ele é trabalhador. Ele é estudioso. Ele é educado. Nós podemos nos iludir achando que aquela pessoa é de Deus simplesmente por causa das habilidades que ela tem, do comportamento, às vezes até mesmo educado. Isso não significa que aquela pessoa é salva. Quantos pais se iludem com filhos? Meu filho, ele é uma bênção, ele só não vai na igreja. Não, meu filho é estudioso, só tira nota boa. Ore pela salvação do seu filho. Não se iluda. Meu filho é trabalhador, ele acorda cedo, ele é educado, mas ele gosta do Buda. Ele gosta do Hare Krishna, Sheishnoe. Não se iluda. Quantos pais se iludem com genros? Não, meu genro é uma bênção, pastor. Ele só não é crente, ele é espírita. Ele acredita no Allan Kardec. Quantos pais se iludem com noras? É provável que Hitler amasse seus filhos. É bem provável que Hitler amasse os seus filhos. Não se engane, só existe duas famílias na Terra. A família da serpente e a família de Deus. O diabo tem seus filhos. E a Bíblia vai dizer que Deus não é pai de todos. Esse é um outro engano. É ensinado que Deus é pai de todos, paternidade universal. Não, Deus tem os seus filhos e o diabo também tem os seus filhos. Como que alguém se torna filho de Deus? João 1,12, verso 13. Contudo, aos que o receberam, Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Como é que alguém se torna filho de Deus, de acordo com esse texto? Só existe um jeito. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se o seu namorado não serve a Deus, ele não é filho de Deus. Se o seu genro não serve a Deus, se ele não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ele não tem adorado a Cristo, andado com Cristo, ele não é filho de Deus. Isso vale para o seu filho, para a sua esposa, para a sua nora, para o seu vizinho, para a sua vovozinha. Primeira característica da família das serpentes. Eles, irmãos, são violentos. Eles se opõem a Deus. E eles até produzem coisas que beneficiam a sociedade. Segundo lugar, vamos ver então a característica da família de Deus. Veja aí comigo na sua Bíblia, eu não pus no projetor. Gênesis 4, verso 25 ao 26. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher. Ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Agora vá para o capítulo 5. Nós vamos ler todo ele. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher, e os abençoou e os chamou pelo nome de homem. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos,
Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Quenã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará de todas as obras, de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cã e Jafé. Características da família de Deus. Nós vimos a família da serpente, agora vamos ver a família de Deus. A família de Deus é frágil. Esse é o nosso primeiro ponto. Adão teve outro filho chamado de Enos. Um descendente de Adão chamado Enos. E a palavra Enos é frágil. Adão teve filhos conforme a sua imagem, o texto diz. Deus fez Adão à sua imagem. Quando Adão teve os seus filhos, o texto diz que Adão, olha o verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. O que isso quer dizer? Adão gerou alguém conforme ele. Adão agora é pecador, ele gera outros pecadores, alguém frágil. E outra coisa que nós percebemos na genealogia, você não gosta de genealogia, mas nesta noite eu quero te incentivar a amar as genealogias. Uma coisa interessante na genealogia de Adão por meio de Sete, que é a genealogia da família de Deus, é que a palavra morte aparece 7 vezes. Viveu tantos anos e morreu. Viveu bastante, mas morreu. Viveu muito, mas no fim acabou morrendo. Isso mostra a fragilidade da família de Deus. Nós vivemos uma repetição. O texto diz, viveu tantos anos, é uma família que gerou tal pessoa, e depois o texto diz, todos os dias dessa pessoa foram tantos anos, e morreu. Olha o verso 4. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. O que nós percebemos na família de Deus é que ela é frágil. Ela é feita à imagem de Adão, ela morre. E hoje existe uma supervalorização do homem em nossa sociedade.
uma onda de massagem no ego do ser humano. As frases que mais nós ouvimos nas mídias sociais aí: você pode, você é capaz, você é senhor do seu destino. Essa é a pior, né? Acredite nos teus sonhos, acredite em si mesmo, siga o teu coração, seja tudo o que você quiser ser. Qual o problema com essas frases? O problema com essas frases é uma supervalorização do homem, sem levar em conta a fragilidade do homem. E aqui, nessa supervalorização que nós estamos vendo em relação ao homem, o homem acaba sendo o seu próprio salvador. Ele é capaz, ele pode, ele consegue, ele vai conseguir tudo, ele vai ser quem ele quiser. E essa supervalorização do ser humano entrou também na igreja. A Bíblia não nega o valor do ser humano. A Bíblia vai dizer que o homem foi feito à imagem de Deus. O homem foi feito por Deus. E essa supervalorização entrou na igreja porque hoje é gostoso ser massageado no nosso ego. Nós queremos ouvir que nós somos o mais de todos. O mais especial, o melhor, o maior. Mas a Bíblia diz que o homem é um ser especial, mas ele foi feito do barro. Ele foi feito do pó da terra. O homem, depois da queda, ele recebe uma ordem: você vai voltar para o barro. Você vai voltar para o pó da terra. Nós vamos ver que o homem, ele é especial, mas ele é criado, ele não é eterno. Ele tem um início. Ele foi criado por Deus, ele é criatura. O homem é dependente. Ele depende de Deus e depende do próximo. A igreja que não compreende essas verdades, ela cria um tipo de crente mimado. Um crente que acha que tudo está ao seu serviço, ao seu dispor. Um crente mimado, ele usa Deus. Ele usa Deus como um meio para alcançar um fim. Ah, eu quero um casamento, então eu vou atrás de Deus, para que Deus me dê o casamento, mas eu não quero Deus, eu quero o que Deus pode me dar. Deus é apenas um meio. Uma igreja que não entende e supervaloriza o homem, ela cria um crente egoísta, um crente que só pensa em si mesmo, que não pensa de forma comunitária, que não chora com os que choram, que não se alegra com os que se alegram. Você é crente em Jesus? Você é crente em Jesus? Você foi salvo por Jesus? Então você faz parte da família de Deus. Você é especial. O Espírito Santo habita em você. Você é alguém importante. Você é filho de Deus, você foi selado pelo Espírito Santo, mas você também é frágil. Você ainda peca, ou não? Você ainda se irrita. Você por vezes esfria na fé. Ou você está sempre a todo vapor na fé. Em algumas situações da sua caminhada cristã você se esfria. Você falha na oração, na leitura, na santificação. Você muitas vezes age de forma independente de Deus, vai tomando decisões sem consultar a Deus, sem ver qual é a vontade de Deus, sem orar: Senhor, seja feita a sua vontade. Você é especial, mas você é frágil. Você recebeu um grande tesouro que é o Evangelho, mas esse tesouro, a Bíblia diz, foi colocado em um vaso de barro. E vaso de barro quebra facilmente. Você está sujeito à morte. E deixa eu te dizer uma coisa: você morre todos os dias um pouquinho. Todos os dias as suas células estão morrendo. Nós vimos aqui uma grande longevidade na linhagem de Adão por meio de Sete. Matusalém, mais de 960 anos. Por que isso? Por que essa longevidade?
Alguns estudiosos vão dizer que isso era um sinal da graça de Deus para a preservação da verdade de Deus. Imagina, eles não tinham língua escrita. As verdades de Deus eram transmitidas de forma oral. Então isso deveria ser repetido várias vezes por muitos anos. Imagina você, quantas vezes Adão contou a sua história. Já pensou nisso? Para os netos, para os bisnetos. Filho, eu estava lá, eu ouvi a voz da sua avó. Ela falou para eu comer, eu comi. Mas eu queria, viu? E Adão contou, mas Deus foi misericordioso. Ele matou um animal, ele fez roupa para nós. Sangue foi derramado para que a gente fôssemos alvos da misericórdia de Deus. Imagina quantos anos essas histórias foram contadas. Isso é graça de Deus. Deus deu toda essa longevidade, segundo alguns estudiosos, para que a verdade de Deus fosse preservada. Características da família de Deus. Ela é frágil. Em segundo lugar, a família de Deus busca a Deus. É frágil, mas busca a Deus. Gênesis 4:26 diz: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E Gênesis 5:21-22 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Verso 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Não vemos a família de Deus realizando grandes feitos culturais, por exemplo, como na família de Caim. A família de Caim tem agropecuária, tem músicos, tem metalúrgicos. Na família de Deus nós não vemos grandes feitos. Não que eles não tenham feito. Noé, por exemplo, foi um grande construtor. Davi foi um grande estadista, um grande rei, um estrategista de guerra, um poeta, músico. Mas não é essa a questão. Mas nós vamos ver a família de Deus invocando a Deus. Eles não fazem grandes feitos, ou pelo menos esses grandes feitos não são registrados. Não há um interesse em Deus mostrar os grandes feitos da família de Deus, mas Deus quer mostrar que a sua família o invoca. Eles prestam culto a Deus, e uma figura se destaca da semente da mulher da família de Deus, Enoque. Enoque é o sétimo na linhagem de Adão por meio de Sete. Sabe quem que é o sétimo da linhagem de Adão por meio de Caim? Lameque. Lameque matou 2 pessoas. E Enoque, o sétimo, pela linhagem da família de Sete, ele andou com Deus. Olha a diferença. Lameque matou 2 homens. Enoque andou com Deus. E a palavra andou aqui significa ação. Andar é diferente de estar parado, de estar estático. Andar é movimento. E a palavra usada para andar aqui é intensidade. No hebraico, o idioma que foi usado para escrever o Antigo Testamento, não existe passado nem futuro. Para eles isso não é importante, saber quando aconteceu. Mas no hebraico existe intensidade. Com que intensidade foi feito? Por exemplo, alguém que vai estudar. Ele estudou muito, mas emburrado, desanimado. Sabe quando você fala para o filho, toda hora você tem que ir lá. E aí, já fez a tarefa? Ele estudou muito, mas desanimado, sem vontade. Aí você tem um outro filho. Ele chega da escola, a primeira coisa que ele faz é tirar os cadernos, e ele está animado, e ele quer estudar, e ele quer fazer toda a tarefa. Os 2 estudaram, mas um estudou com intensidade. A palavra que é usada aqui para Enoque ter andado com Deus é que Enoque andou com muita intensidade e com alegria. Enoque andou em todo o tempo, não só nos momentos difíceis, mas Enoque andou também nos momentos bons,
Algumas pessoas só buscam a Deus nos momentos difíceis. Mas Enoque buscou a Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. Enoque andou intensamente. Enoque andou numa época em que o mundo estava em decadência. Enoque, ele é pré-diluviano. Logo depois de Enoque vai vir o dilúvio. A geração daquela época estava em grande decadência. O povo estava em rebelião contra Deus. Mas no meio daquele monte de gente vivendo para si mesmo, vivendo em rebelião contra Deus, Enoque andou com Deus. Enoque também pregou, a Bíblia vai dizer, ele pregou o juízo de Deus. Judas, a carta de Judas 1,14 diz: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. E o texto vai dizer que ele profetizou sobre o juízo de Deus. Enoque andou pela fé, Hebreus 11,15. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque andou pela fé, assim como Abel ofereceu um sacrifício a Deus pela fé. E ele foi arrebatado. Como é isso? Não sei. Tem um pastor chamado Vadislau. Ele, tentando imaginar a cena, ele imaginou o seguinte: imagina que Enoque estava andando com Deus. E eles estavam caminhando e andando. E em um dado momento Deus olhou e falou: rapaz, você está mais perto da minha casa do que da sua. Você não quer ficar por aqui, não? Você está mais perto da minha casa do que da sua. Não quer ficar já? Mas a Bíblia diz que Enoque foi arrebatado pela fé. O que é fé? Fé é confiança em outra pessoa. Fé é confiança no sacrifício que Deus preparou. Fé é confiar naquilo que Deus faz por você. Isso é fé. E Enoque foi um homem de fé. Ele confiou naquilo que Deus preparou para ele. Ele não confiou em si mesmo. Ele não confiou nem no seu andar. Ó, como eu ando bem com Deus. Não. Ele confiou naquilo que Deus preparou para ele. Na promessa de um Salvador. Felizmente, a sociedade de hoje, ela reconhece os crentes apenas por seus valores morais. Os crentes são reconhecidos porque, crente, ele não pratica sexo antes do casamento. Crente não se envolve em adultério. A sociedade olha para nós e fala: crente, eles são bem, eles vivem uma vida bem chata. Eles não gostam muito de festa, de bagunça, de carnaval, sexo antes do casamento. Os crentes são contra o divórcio. Eles têm uma dieta diferente, eles não enchem a cara. Eles cuidam do corpo, eles têm modéstia no vestir. É assim que a sociedade reconhece um crente. E não está errado, viu, irmãos? Mas o mundo precisa ver a igreja como um povo que ama a Deus. Um povo que tem desejo de andar com Deus. A igreja precisa entender o que significa de fato andar com Deus. O que significa andar com Deus? Andar, como eu disse, envolve ação. Andar é confiar em Deus. Quando diz que Enoque andou com Deus, não está falando no sentido literal de andar, passear. Não. Andar é no sentido de confiar. Toda a caminhada de Enoque era confiando em Deus. Ele não dava um passo sem confiar em Deus, sem descansar em Deus, sem buscar a Deus. Ele ia fazer qualquer coisa, ele buscava a Deus. Ele se alegrava em Deus. O andar de Enoque era um andar alegre. Ele amava a Deus como o seu bem mais importante, como o seu bem supremo. Agora olha que interessante. Com quantos anos a Bíblia diz que Enoque começou a andar com Deus? Vocês repararam isso? Com 65 anos, depois que ele teve um filho. Pode ser que a paternidade mexeu com o coração de Enoque. Quando ele teve Matusalém. Aos 65 anos, diz que ele começou a andar com Deus, mas ele andou por 300 anos.
É possível descrever você como alguém que anda com Deus? Se as pessoas olharem para você, elas vão descrever você como alguém que anda com Deus? Não se iluda. Deus tem uma única família. E seus filhos, a marca dos seus filhos é que eles invocam o seu nome. A marca dos filhos de Deus é que eles andam com Deus. Se você não invoca o nome de Deus, se você não tem prazer em adorar a Deus num culto como esse, se você não anda com Deus, você não é filho de Deus. Isso vale para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu namorado. Os filhos de Deus andam com Deus nos bons e nos maus momentos. Os filhos andam com Deus na esperança de encontrar descanso somente em Deus para as suas almas. Aonde que eu busco o meu descanso para a minha alma aflita? Em Deus. Eu não busco no entretenimento, eu não busco nas drogas, eu não busco na promiscuidade. Essa é a marca do Filho de Deus. Ele não busca. Ele busca o descanso somente em Deus. Agora olha o verso final. Gênesis 5, 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho a quem chamou Noé. Dizendo, este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque teve um filho. E aqui é outro Lameque, hein? Tem o Lameque, descendente de Caim. Por quê? Porque a família da serpente gosta de imitar o povo de Deus. E tem o Lameque, descendente de Sete. É desse Lameque que nós estamos falando. Lameque teve um filho e viu nele uma grande esperança para o seu tempo. Por quê? Porque ele sabia que havia uma promessa. Da semente da mulher vai nascer um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E Lameque está cansado, porque ele tem visto muita morte. Os seus antepassados todos morreram. Viveram muito, mas morreram. Ele tem visto a fragilidade, ele tem visto a dificuldade que é este mundo. E ele tem a esperança de um consolo, de um descanso. E quando ele teve Noé, ele falou, agora Deus nos deu descanso. A palavra Noé significa repouso, consolo, descanso. E nós vamos ver que Noé vai realizar uma grande obra, ele tem um grande propósito em sua vida. Noé vai ser aquele que vai construir a arca, que vai salvar os animais e vai salvar a sua família. Mas seria Noé o consolo para o mundo? Seria Noé a esperança final para a família de Deus? Noé foi importante, mas não estava em Noé a esperança final para a família de Deus. O descanso para a família de Deus viria da descendência de Noé. De um descendente de Noé, muitos séculos depois. Um descendente de Noé pisou nesta terra e ele disse em Mateus 11, 28, venham a mim, não é a Noé, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Venham a mim. Não é em Noé que vocês vão encontrar descanso. Noé vai ser uma bênção, mas ele não é a esperança para este mundo em caos. Cristo é o nosso descanso. Mas a pergunta é, existe esperança para quem não é da família de Deus? E quem não é da família de Deus? Existem duas formas de alguém fazer parte de uma família. Por nascimento, e qual é o outro jeito? Por adoção. Efésios 1, versos 5 e 6 diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de quem? De Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado.
Existe esperança para este mundo, irmãos. Para aqueles que ainda não fazem parte da família de Deus. Se eles depositarem sua fé em Cristo Jesus, eles serão adotados como filhos de Deus. Enoque andou com Deus. E como ele fez isso? Ele fez pela fé. Fé é descansar na provisão de Deus. Enoque andou descansando na providência, na provisão que Deus deu a ele. Venha nesta noite. Você que sente que não faz parte ainda da família de Deus. Pastor, eu tenho dúvida, eu não sei se eu sou da família de Deus. Venha, faça como Enoque, venha e ande nesta noite. Ande ao encontro de Deus. Vá, pecador. Vá em direção a Deus nesta noite, mas vá com fé. Fé no sangue de Cristo derramado por você na cruz do Calvário. E sabe de uma coisa? Existem muitas etnias neste mundo, mas apenas duas famílias. A família de Deus e a família do maligno. A sua família pode ter muitas etnias. O seu sobrenome pode ser Honório da Cruz, Gonçalves Dias, Lima, Carneiro, Silva, Deco, Vieira, Espagnol, Carvalho, Souza, Ramos, Bicaleto, Rodrigues, Cheline, Jati Carvalho, Pinheiro, Figueiredo, Jesus, Caliste, Petinuce, Santos, Fébole, Fortuna, Vêntrice, Buckfink. Mas se você se entregou a Cristo, você pode ter uma grande etnia na sua família, que faz parte da sua genealogia. Mas se você se entregou a Cristo, sabe de uma coisa? Sabe a genealogia que nós lemos hoje? A genealogia de Adão por meio de Sete. Então, deixa eu te apresentar. Se você se entregou a Cristo, eles são seus ancestrais. Eles são seus parentes. Então não olhe mais para as genealogias que estão na Bíblia como chatas. Muitas dessas genealogias contam uma linda história. A história da família do Messias. A história da família de Cristo. A história da sua família. Vamos orar?